Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje temos mais uma aula de curso de placa-mãe, voltado às placas de desktop e apresentando para você mais uma videoaula. Talvez seja pouco conhecimento, mas eu tenho certeza que esse pouco conhecimento vai trazer para você uma grande experiência, tá bom? E provavelmente terão placas em sua bancada a qual você fazer o teste vai te edificar muito após o conserto, tá bom? Bom pessoal, hoje nós vamos vou estar explicando para vocês, falando um pouquinho sobre o circuito do soquete do processador, tá bom? Bom pessoal, em relação a isso, vou apresentar aqui para vocês aqui nesse lado aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o conector de 12 volts. Aqui eu tenho os MOSFETs de canal N, PWN, que formam a onda quadrada e tem a função de pegar essa tensão de 12 volts e transformar no valor adequado para o funcionamento do processador, tá bom? Esses processadores variam, eles podem ter uma tensão de 1,2, 1,3, 1,4, 1,15, depende muito, tá bom? De cada processador, de como trabalha, tá? A quais também são os MOSFETs de tensão baixa, tá bom? É chamado de conversor DC-DC síncrono. Esses aqui são os estágios, esses quadrados aqui são os estágios, são bobinas, tá? Em grande maioria de placas, é claro que você não vai encontrar 3 bobinas, mas vai encontrar uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas. Vai depender muito da qualidade da placa que você estiver utilizando, ou você estiver usando, tá bom? E até em consertos em sua bancada, tá bom, pessoal? Bom, como é que trabalha, né? O dreno vai ligado ao conector de 12 volts, que seria esse que está soldado aqui na placa, tá vendo? O conector que está soldado aqui, esse MOSFET de canal N. Aqui eu estou vendo que essa placa-mãe aqui, ela tem 3 entradas e 6 saídas. Os transistores de MOSFET que estão juntos aqui, eles formam um par. Cada um forma um par, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. Esse é o dreno, certo? O dreno vai ligar no conector de tensão de 12 volts. O source, que são os de baixo, de alta, vai ligado no dreno de MOSFET de baixa, que seriam esse aqui, certo? O source de baixa vai ligado ao terra. O transistor de baixa, né, do source vai ligado ao terra da placa, tá bom? Formando os dois MOSFETs de um par casado, vamos se dizer, né? Bom, o gate recebe uma onda quadrada proveniente do CI gerador de PWN numa determinada frequência e de tal modo, quando o transistor de cima conduz, passa uma corrente por ele e os dois de baixa corta pela bobina e carrega o capacitor em torno de 1,6 volt. Olhando os transistores de cima, que corta os transistores de baixa, conduzem porque ele recebe uma onda quadrada, pessoal, em oposição em relação de fase do transistor de cima. Então os dois transistores de baixo conduzem. A energia armazenada na bobina passa pelo transistor de baixo e mantém um capacitor carregado por 1,6. Vamos se dizer, pessoal. Eu vou dar um exemplo bem detalhado, uma ideia bem detalhada. Quando os transistores de cima conduzem, carrega os capacitores por 1,6 e quando os transistores de baixa conduzem, mantém os capacitores por 1,6. Bom, eu vejo que os transistores trabalham em condução e corte, tá? Isso é por milhares de vezes por segundo, para manter esses capacitores por uma tensão constante, e essa tensão vai ser usada para alimentar o processador.
tá bom? Em relação a isso, pessoal, o valor exato que esse capacitor vai armazenar vai depender da velocidade do chaveamento dos transistores, tá bom? Que depende da frequência do PWM, ou seja, depende da sua vez, né, da frequência do PWM. O processador consome em torno de 40 amperes. Cada circuito desse fornece 10 amperes de corrente. Ou seja, eu vou pôr um exemplo aqui, pessoal. Suponha que o processador ele fornece uma tensão aí de 40 amperes, né? Cada bobina dessa possui 10. Ou vou pôr um exemplo aqui, fornece aqui 30 amperes e cada desse fornece 10. Então essas bobinas fornecem a tensão adequada para esse processador. Isso vai depender muito da qualidade do processador e também da qualidade da placa-mãe, tá bom? Bom, em relação a isso, em relação aos transistores de 12, é crítico. E no source dele tem que sair uma tensão de 1 volt, um exemplo, né? E isso acontece em muitos transistores da encurto, tá? A tensão de 12 que vai no source e chega ao processador acaba queimando completamente. Isso ocorre em muitas placas-mãe. Por exemplo, o que acontece quando uma placa-mãe ela entra em curto no transistor? A placa-mãe, após você ligar, ela vai dar um sinal querendo ligar, mas ali ela não vai ligar mais. Por quê? Porque a placa está em curto. Para saber realmente se a sua placa-mãe está em curto, você tira esse conector e deixa só os 24 pinos do conector de fonte ATX ligado. Se ligar, é que realmente um desses transistores está em curto. Mas é claro, pessoal, que você vai pegar um multímetro digital ou analógico, vai fazer um teste desses transistores e ver se realmente esses transistores estão bons ou estão ruins. É mais fácil, mais prático você pegar um multímetro digital, né? Porque ele tem o bip sonoro e ele vai indicar se estiver bipando esses dois, o source e o gate ao mesmo tempo, é porque estão em curto total, tá bom? E tem que ser trocado. Em relação a essa placa-mãe ou motherboard, olhe bem aqui, pessoal, que nessa placa-mãe aqui eles têm uma numeração. E essa numeração, após ser trocado, se essa placa estiver em curto, tem que ser trocado com o mesmo modelo de transistor de canal N. Como por exemplo, esse daqui, ele tem aqui uma numeração de 03N, não, 09NJ3LA, tá? Bom, e é isso aí, pessoal. Essa é a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só um ensino básico que vai trazer para você um grande conhecimento de como realmente trabalha, né, o socket do processo, como trabalha o processador, né, como é mantida a tensão até o processador, tá bom? Então eles trabalham em conjunto, os transistores de canal N, as bobinas, os capacitores, tanto de estado sólido como de capacitores comuns eletrolíticos e também o PWM. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe, pessoal, e até a próxima.